Estamos no livro 4 da série Então Virá o Fim. Esse livro 4 fala: Senhor, revela a mim a tua glória. Mas a mensagem de hoje é uma oração. Semana 2, Senhor, dá-me a visão. Nós acabamos de ler Mateus 16, do 13 ao 15. O Senhor chama os discípulos para uma região afastada, ao norte de Israel, uma região alta, aos pés do Monte Hermon, longe de toda a poluição, de toda aquela, como que eu diria, a religiosidade de Jerusalém. E ali o Senhor faz uma pergunta para os seus discípulos. Fala: o que o povo fala a meu respeito? Essa é uma pergunta que muitas vezes você já deve ter ouvido. Ah, foi um grande homem, foi um grande profeta, tão grande que ele marcou a data. Nós contamos os nossos dias, o nosso calendário antes de Jesus e depois de Jesus. Então foi realmente um grande profeta. É inquestionável. Você pode ser um ateu, mas você vai falar que nós estamos vivendo no ano de 2022 depois de Cristo. Mas não basta termos um conhecimento intelectual. Aí o Senhor Jesus pergunta: e vós? E você? Quem é Jesus para você? Então agora nós vamos ver a grande resposta. Versículo 16 fala: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir? Respondendo Simão Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Bar significa filho. Então, o pai de Simão, ele chamava Jonas. Então o Senhor falou: olha, Simão, não foi Jonas, seu pai, que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus, o meu Pai. Então, aqui está uma grande revelação. Cristo significa untado, significa aquele que foi derramado azeite sobre ele. As cozinheiras sabem disso, quando vão assar alguma coisa para o
o assado não agarrar na assadeira, ela unta a forma com algum óleo. Não é assim, Valtetê? Mas aqui, tu és o Cristo, o Messias, significava que ele foi ungido para cumprir uma missão. Ele tinha uma missão, mas ele também tinha uma genética. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é revelado o Filho. E quando é revelado o Filho, que é o noivo, imediatamente é revelado a noiva. Então, quem revela o Filho é o Pai. E quem revela a noiva é o Filho. Então, vamos para a segunda parte. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo, o Messias. Simão era o nome de nascimento de Pedro. Mas o Senhor troca o nome dele de Simão, filho de Jonas, para Pedro. E Pedro diz respeito, é uma pedra. Tu és uma pedra. E sobre essa aqui, rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante. Está falando de igreja e logo falando de porta de inferno. Sabia que antes de Pedro usar a chave do reino de Deus, ele abriu a porta do inferno? Sabe quando a gente abre a porta do inferno? É o que nós vamos ver nas próximas páginas. É quando, em vez da gente cogitar as coisas de Deus, a gente cogita as coisas do homem, cogita as coisas do Satanás. Olha só, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, aí olha só, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita nas coisas de Deus, e sim dos homens. Olha só. Pedro havia acabado de receber
a maior de todas as revelações, se torna um bem-aventurado. O Senhor reconhece, ó, não foi Jonas que te falou isso, não foi alguém de carne e osso. Essa revelação que você ganhou é do próprio Pai. E fala, ó, em cima dessa revelação, você vai ser uma pedra para edificar a minha igreja. Mas Pedro, irmãos, é o meu representante. Você pode falar isso também. Pedro é o meu representante. Porque quando a gente pensa que não, a gente já atolou o pé na jaca, já tropeçou. Agora, uma coisa que eu admiro demais a Pedro. Pedro é o grande manota. Toda hora ele dá um pé fora. Mas eu nunca vi Pedro se justificar. Pedro não se justifica. Pedro se arrepende. Pedro pede perdão e por isso ele pôde ser tão útil nas mãos do Senhor. Isso me enche de esperança, irmãos. Interessante, a Bíblia poderia estar falando só o lado bom de Pedro, né? Mas o Senhor registra todos os vacilos de Pedro, para nós podermos nos identificar com ele. Falou, se Pedro teve um caminho, eu também posso ter um caminho. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É importante, irmãos, nós aprendermos isso. Quando é que a gente abre a porta do inferno? É quando a gente para de cogitar das coisas de Deus, começa a cogitar as coisas dos homens. O que o Senhor tinha acabado de falar para Pedro e para todos os discípulos? Ó, eu vou subir para Jerusalém, lá eu vou ser preso, eu vou ser examinado pelos escribas, pelos sacerdotes, até pelo governo romano. Eles não vão achar nenhum defeito em mim, mas mesmo assim vão me condenar. Eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Pedro pegou? Só a morte. Ele não viu a ressurreição. Nós somos assim. Coitadinho do meu filho. Fica passando a mão. E as mães que são mais amorosas, parece que correm mais esse erro. Quantas vezes a gente escuta, foi reclamar na escola. Foi reclamar o quê? O meu filho está sendo injustiçado. Só está escutando a versão do menino. É só um exemplo. Parecido com o que Pedro viu aqui. Pedro, ele não foi chamado de arreda a Satanás por cogitar uma coisa maligna, não. Ele estava com peninha no Senhor. Você vai apanhar, você vai morrer.
Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela ungiu o Senhor. Ela viu, né, lá na frente. Senhor Jesus, no domingo, quem é que estava lá na boca do túmulo? Não tinha nenhum discípulo, não. Foi Maria que foi para lá. Maria Madalena. Senhor Jesus. Irmãos, quando eu olhava esse texto aqui, eu sempre associava a chave do reino dos céus com essa porta. Hoje eu vejo que eu estava redondamente enganado. Essa porta nós abrimos quando nós esquecemos das coisas de Deus e cogitamos as coisas dos homens. E aí aquela pedra que é para edificação vira o quê? Pedra de tropeço. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, assim como Pedro se humilhava sempre. E fala: Senhor, me livra de ser uma pedra de tropeço. Eu quero ganhar visão, Senhor. Eu quero ganhar visão que eu faço parte da edificação da igreja. Eu quero ser uma pedra, por menor que seja, uma pedra para edificação. Senhor Jesus. E quando nós chegamos no início do livro de Atos dos Apóstolos, lá a gente vê o mesmo Pedro que havia negado o Senhor 3 vezes, se levantar e abrir a porta do reino dos céus para os judeus. Nós não podemos esquecer que o início da igreja eram todos judeus. E foi o mesmo Pedro que na casa do italiano Cornélio abriu a porta. Agora a porta da igreja para os gentios. Paulatinamente, a proporção dos gentios foi crescendo. Hoje é quase insignificante a quantidade de judeus cristãos. Conversando com uma irmã, ela me falou de números. Estima-se que hoje haja em torno de 1 milhão de judeus cristãos. O que é isso diante de tantos gentios? Muito pouco. Senhor Jesus, mas foi Pedro que abriu essa porta. E hoje nós temos que orar e falar: Senhor, eu quero abrir a porta da igreja para minha família. Senhor, eu quero abrir a porta da igreja, né, a porta do reino dos céus para Teoflotone, para Nanuque, para a Serra dos Aimorés, para Ataleia. Nós temos que ter encargo, irmãos. Visão. Para que nós possamos sair do nosso comodismo. Porque se nós não ganharmos visão, nós vamos procurar cogitar apenas as coisas dos homens. Mas vamos prosseguir.
Eu vou repetir o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Irmãos, eu ganhei muito dessa palavra aqui, que o Senhor mostrou que era necessário. Era necessário para quem? Para ele? Não, para mim. Vamos repetir? Era necessário para mim. Por quê, irmãos? Porque se o Senhor não subisse para Jerusalém, sofresse toda aquela humilhação, porque uma coisa é você ganhar uma bofetada, uma chicotada, mas qual que dói mais? É você ganhar uma bofetada ou ganhar uma cuspidada? Às vezes é mais fácil a gente ganhar um surdão no pé do ouvido do que uma cuspidada. É a dor emocional. Às vezes a gente é muito mais humilhado. A gente fala, eu preferia ganhar uma surra do que ser humilhado. Eu me lembro de minha mãe. Eu já contei. Ela comprou do seu candim 3 camas. E eu devia ter uns 5 anos, e eu queria bater no meu irmão de 8. Não dava, né? Que ele tinha me aborrecido. Eu peguei um martelo e fui na cama do meu irmão. E tirei uma lascazinha. Aquilo eu gostei, viu? Porque todo mundo estava feliz de ter ganhado cama nova e a cama dele estava danificada. Minha mãe pegou a roupa de cama minha e mudou. E falou, de hoje em diante, essa é a tua cama. Ei, mas eu chorei. Eu preferi uma surra. A dor emocional, às vezes, dói mais. E o Senhor, Ele sofreu por nós. Quando Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabia que foi a primeira vez em séculos, a primeira vez numa eternidade, porque o Senhor, como Filho, é eterno, que Ele interrompeu a comunhão com o Pai. O Pai virou as costas para Ele. Por quê? Porque naquele momento, os meus pecados estavam sobre os ombros do Senhor. Então, naquele momento, a dor que o Senhor Jesus sofreu foi muito maior do que todas as chicotadas, de toda a coroa de espinho que ele recebeu. E ele entregou o seu espírito. E aqui no versículo 21 ele fala, era necessário. Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele sabia que ele teria que morrer em Jerusalém,
E no dia 14 de Nisan, que era o dia fixo da festa da Páscoa, o Senhor cumpriu por nós toda a exigência do Pai. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, Pedro, após ser chamado de adversário, Satanás significa adversário, o Senhor falou: olha, eu chamei você de Pedro de edificação, né? Pedra de edificação, mas quando você age cogitando as coisas dos homens, você é uma pedra de tropeço. Senhor Jesus. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Nós vamos nos ater ao 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim. Irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito bom, mas tem consequências. E uma das consequências disso é, assim como Deus é responsável por todos os seus atos, nós também somos responsáveis por todos os nossos atos, todas as nossas decisões. Se uma criancinha falar: eu não gosto de estudar, não quero estudar. Já dei esse exemplo, né? Eu fiz isso aos meus 15 anos, e meu pai não deu opção. Depois de argumentar o quão importante era estudar, ele falou: você entendeu? Porque se você não entendeu, você vai cair no pau, mas você vai estudar. Como eu sou grato ao meu pai. Pena que ele não estava vivo quando eu me formei. Mas se ele não tivesse tomado aquela atitude, eu nunca teria me formado. Ele ali tomou uma atitude de um verdadeiro educador. Ele não viu, ele não ficou com dó do filhinho que não queria estudar. Mas ele foi firme. E eu vi que
ou eu estudava, ou o caldo ia engrossar para o meu lado, né? Aí eu estudei. Senhor Jesus, irmãos, aqui fala, se alguém quer vir após mim, nós precisamos querer. E aí ele avisa, a si mesmo se negue. Pedro, ele precisou aprender a negar a si mesmo, porque muitas vezes, na nossa alma, o que é alma? Mente, vontade e emoção. Mente, o que eu penso. Vontade, o que eu quero. Emoção, o que eu sinto. Irmãos, a nossa alma foi corrompida quando Adão pecou. E nós já nascemos com essa semente ruim em nós. Mas aqui o Senhor está dando a solução. Por isso que ele falou, é necessário que eu suba para Jerusalém. A palavra fala que o primeiro Adão, vamos ler, 1 Coríntios, é um texto já bem conhecido de todos nós, mas nós precisamos decorar ele, porque ele é fundamental para nós termos uma visão clara. 1 Coríntios 15, 45. Primeira Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando é que o primeiro Adão se tornou alma vivente? Quando ele nos gerou. Agora, quando é que o último Adão se tornou alma vivente? Foi quando o Senhor... Hein? Desculpa. Quando o último Adão se tornou espírito vivificante. Quando? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Ali, ele desceu à cruz como filho do Adão. Por quê? Para morrer para um homem, teria que ser um homem. Quando eu falo homem, é tanto homem macho como homem fêmea, como a Bíblia fala, macho e fêmea. Então, ele foi ali, desceu ao túmulo como um homem, o filho da Virgem. Só que ao mesmo tempo que ele era o homem, filho da Virgem, e logo filho de Adão, o último Adão, ele também era filho de Deus. Se ele fosse apenas um homem perfeito, ele poderia morrer por um único homem. Mas como ele também era Deus, o sangue dele caiu na eternidade. É por isso que hoje nós temos acesso ao sangue do Senhor, que nos purifica de todo o pecado. Mas não basta o sangue, nós temos que beber dessa água que flui.
Nós temos que desfrutar da palavra, nós temos que ganhar visão. Os fariseus tinham visão? Tinham. Eles tinham uma vasta visão do Antigo Testamento. E quando o Senhor encontrou um fariseu que tinha aquela vasta visão e era totalmente íntegro, ele falou, não, esse aqui eu tenho que usar. E apareceu para ele e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Senhor, eu nunca persegui a ti, só persegui esses que invocam o nome de Jesus. Eu sou esse Jesus a quem tu persegue. Se você persegue o meu corpo, você persegue a mim. Irmãos, o Senhor hoje, Ele quer que nós ganhemos a visão e pratiquemos. Porque a visão sem a prática é um teatro. E o Senhor não gosta de teatro. Senhor Jesus, eu não estou me referindo às artes cênicas, né? Como que eu ganhei e como muitos se converteram através do teatro da Luva Lulu, por exemplo. Mas estou me referindo à hipocrisia. A apresentar uma coisa sem que seja a nossa realidade. É por isso que o Senhor fala que procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Senhor Jesus, que nós possamos ser sinceros, Senhor, eu quero ganhar visão, eu quero ganhar essa visão, Senhor, dá-me a visão, que o Senhor deu a Pedro, que o Senhor deu aos discípulos, eles de humildes pescadores, a maioria deles eram pescadores, eles revolucionaram o mundo. Por quê? Porque eles abriram a porta, não do inferno, mas eles usaram a chave para abrir a porta do reino. O Senhor nos deu essa chave, irmão. Essa chave é do local. Renato tem, o irmão Floresval, desculpa, o irmão Cleomar, o irmão Magno e tantos outros, a avó Tetê. De vez em quando a gente chega no local e ainda não chegou nenhum irmão que tenha a chave. Aonde a gente fica? Lá na rua. Mas quando chega alguém com a chave, ele abre a porta. Agora, se eu tenho a chave, mas não uso essa chave, qual a utilidade que ela vai ter? O Senhor nos deu uma chave muito prática hoje, irmãos. Uma pergunta: posso orar por você? Essa pergunta, ela abre portas. Vamos ser simples. Vamos ouvir o falar profético. E nós vamos ser bem-aventurados. Senhor Jesus, vamos agora multiplicar em pequenos grupos
pode ser 4 pessoas, e vamos ruminar essa palavra, ganhar mais um pouco.